Olá pessoal, aqui é o professor Robério, professor de História do Colégio Estadual Castro Alves, em Adustina, Bahia. E hoje vamos para mais uma aula de História. Hoje a aula será sobre o mercantilismo, esse sistema econômico que vigorou, sobretudo ao final da Idade Média e início da história moderna, com as monarquias em ascensão. Antes de iniciarmos o conteúdo, gostaria de pedir mais uma vez para quem não for inscrito, se inscreva no nosso canal para receber mais vídeos. Então, pessoal, hoje é nossa aula de história, continuando a sequência dos assuntos. Aula essa que serve para o primeiro ano do ensino médio do Colégio Estadual Castro Alves, mas também para o segundo ano, já que as turmas estão juntas. Então, só recapitulando que nessa terceira unidade, ao final dessa terceira unidade, vamos voltar aos assuntos normais de cada série, ou seja, o primeiro ano irá ver exclusivamente assunto primeiro, como já está vendo. O segundo ano deixará de ver assuntos do primeiro e passará a ver do segundo, e o terceiro ano iniciará os assuntos do terceiro. Então, sem mais delongas, vamos partir para o vídeo. Então, pessoal, na aula passada a gente começou a analisar o processo de construção das monarquias com o fim da Idade Média e início da Idade Moderna. Então, vimos lá que o sistema econômico do feudalismo ele vai quebrar, ele vai entrar em colapso, ele vai se colapsar. O que significa dizer que o sistema não mais vigorou depois desse período. O sistema deixou de ser utilizado pelas pessoas. Com isso, os senhores feudais vão perder cada vez mais poder e, em contrapartida, a monarquia, através dos reis, vai conseguir uma ascensão de forma exponencial a ponto de tornar-se uma forma de governo unitário, uma forma de governo monárquico que vai comandar a Europa, boa parte da Europa, nesse período moderno. Então, como já falei a vocês, monarquias como a francesa, a inglesa, monarquia portuguesa e espanhola foram monarquias de grande relevância para o período, de grande imposição de poder e, sobretudo, de centralização política, econômica e do controle social. Ou seja, os reis tinham todo o poder econômico, ou seja, o poder do dinheiro, o poder da mercadoria, tinha o poder político, porque ele era o único governante. Então, o rei era o único governante, o poder estava nas mãos dele e, em contrapartida, ele tinha o controle social. As pessoas acreditavam no rei, as pessoas eram súditas ao rei. Então, isso fez com que a monarquia fosse um sistema, uma forma de governo que regeu com mãos de ferro esse período da história moderna. Aí você pode perguntar, mas nesse contexto, onde entra o mercantilismo? O que é o mercantilismo? Como a gente já começou a analisar, o mercantilismo ele vai substituir o feudalismo. O mercantilismo ele vai ser uma forma de controle econômico, sobretudo pelas mãos do monarca, pelas mãos do rei e dos seus altos funcionários. É, não obstante, podemos dizer que o capitalismo seria fruto de ideais mercantilistas, sobretudo devido ao grande impasse com relação aos tributos, com relação aos impostos, onde as pessoas têm que pagar altos impostos, altos tributos para sobreviver dentro da sociedade, para ter o direito de viver na sociedade. Se hoje nós pagamos impostos em tudo, na época eles pagavam impostos principalmente para ter o direito de viver no reino e, sobretudo, também para ter o direito à defesa, ou seja, os reis diziam que
se você pagasse os impostos, você seria protegido pelo exército real. Então isso fazia com que as pessoas não saíssem do domínio do reino, ficassem em áreas próximas ao reino e com isso fossem protegidas pela guarda real, protegidas pelo exército real. Em contrapartida, os camponeses que viviam mais longe poderiam sofrer com saqueadores, poderiam sofrer com bárbaros, enfim. E voltando ao assunto em específico, o mercantilismo é isso. O sistema econômico mercantilista que vai vigorar depois do fim da Idade Média e início da história moderna. O mercantilismo vai ser sistema econômico onde o rei terá todo o poder econômico concentrado em suas mãos, e onde o capital e o acúmulo do capital será uma das marcas mais importantes do mercantilismo. A cobrança de impostos, o lucro, a valorização das pratas, valorização do ouro, ou seja, a valorização dos metais preciosos que se tinha no período. Uma corrida em busca do enriquecimento através do comércio e da criação de colônias. Então, é importante salientarmos que o mercantilismo vai coincidir com um processo de expansão marítima, ou seja, reinos como da Inglaterra, como Espanha, Portugal, vão explorar cada vez mais os mares em busca de novos territórios e em busca de novas colônias, ou seja, em busca de novas terras para extrair as suas riquezas, extrair sobretudo a sua mão de obra escrava e extrair os metais preciosos, tal como foi na América Central, na América do Norte e na América do Sul. Então, aqui no Brasil, nós brasileiros, o Brasil foi colônia de Portugal. Na América Central, na região das Antilhas, região de México, Cuba, toda aquela região foi colônia da Espanha, com a chegada lá do Cristóvão Colombo em 1492 e posteriormente com a chegada dos desbravadores, que muitos chamam de genocidas, pois mataram muitos índios, mataram boa parte da população inca, maia e asteca, que são eles os capitães espanhóis Francisco Pizarro e Hernán Cortés. Então, esses dois vão promover um massacre indígena na região da América Central. E na região da América do Norte, os Estados Unidos foi colônia justamente da Inglaterra. E é importante salientar que essa corrida por criação de colônias, essa corrida dos reinos para criar colônias, para explorar, fez parte sim do mercantilismo, desse processo de enriquecimento da metrópole. Então a metrópole, o reino, de certa forma, estava buscando mais lucro, estava buscando mais capital para o seu desenvolvimento. E não só nas Américas, mas também na região que corresponde todo o continente africano, houve várias colônias de exploração, várias colônias que vão servir para retirar os bens e levar para a metrópole. Então Portugal, França, Bélgica e outros países vão adentrar na região, em regiões africanas, vão explorar mão de obra negra, mão de obra africana das pessoas escravizadas na África e, de certa forma, vão retirar boa parte das riquezas naturais da África. Então, durante muito tempo, a África foi fruto de uma grande vontade de se extrair as riquezas da região. Então, durante vários séculos, o continente africano sofreu com essa retirada de riquezas humanas e de riquezas minerais. Então, se você prestar bem atenção,
Na África foi tirado várias pessoas negras para serem escravizadas. Então, as pessoas eram retiradas à força do seu local onde vivia, da sua tribo africana, e foi levada para outros lugares, dentre eles o Brasil. Então, além de retirar a prata, o ouro e outros minerais e outras pedras preciosas, outras mercadorias valiosas, os reinos eles vão retirar a riqueza humana, eles vão retirar as pessoas da África para escravizá-los. E no Brasil, a gente sabe que isso vai acontecer depois de 1500, quando o Brasil vai ser descoberto por Pedro Álvares Cabral. Então, o mercantilismo, eu falei tudo isso para vocês compreenderem que o mercantilismo ele faz parte sim desse processo. O mercantilismo é sim uma forma de riqueza do Estado. O Estado é absoluto, o poder econômico está com o Estado. O Estado, no caso, seria a monarquia durante o período moderno, durante o período pós-Idade Média. Então, símbolos de monarquias tão poderosas como estas, como já citei, temos a França, temos a Inglaterra, Espanha, Portugal, posteriormente Bélgica, e tantos outros que fizeram do mercantilismo um sistema forte para a manutenção do Estado monárquico. Aqui vocês conseguem ver uma imagem que representa bem o mercantilismo, que principalmente o acúmulo de moedas, o acúmulo de metais preciosos e, sobretudo, a ideia de enriquecimento através desse acúmulo, através, podemos dizer assim, desse montante de riquezas. E aí tem uma legenda mais abaixo. Esta pintura, vocês podem ver que é uma pintura flamenga do século XV, mostra os novos tempos, a moeda como sinal de riqueza e a cultura simbolizada pelo livro, que pode ser comprada ou vendida. Então vocês conseguem ver aí que esse novo tempo trazido pelo mercantilismo, pelo absolutismo, vai gerar nas pessoas também, claramente que não em todas as pessoas, porque a maioria das pessoas eram pobres, mas a cultura vai começar a circular para aqueles que detinham o dinheiro, para aqueles que detinham o capital. E aí vai trazer a moeda como símbolo de riqueza, como símbolo de ostentação social entre as pessoas do reino. Só que lembramos que as pessoas mais pobres, os camponeses vão utilizar as moedas no dia a dia de forma escassa, até porque eles não têm muitas moedas. O escambo ainda vai continuar sendo, podemos dizer assim, que boa parte das transações, ou seja, as pessoas vão preferir trocar os objetos, os animais e a comida do que comprar, até porque a moeda era algo mais caro. A utilização da moeda, a circulação da moeda era mais vigente entre o alto escalão da sociedade europeia. O termo foi criado pelo economista Adam Smith em 1776, a partir da palavra latina mercare, que significa gerir um comércio de mercadorias ou produtos. De início foi usada só por críticos como o próprio Smith. Então, o Adam Smith é conhecido assim como o pai da economia moderna, vai criar o termo mercantilismo, que é, sobretudo, a gerência, gerir o capital, gerir as riquezas, gerir o bem, gerir os bens. E foi isso que os reis fizeram junto com os seus escribas, junto com os seus economistas da época, e assim geriram as sociedades europeias, mas visando o lucro
principalmente da corte, porque nós sabemos que as cortes reais, os monarcas, ou seja, os reis, eles esbanjavam de vários luxos, eles tinham castelos, geralmente mais de um castelo, eles tinham cavalos ao seu dispor, carruagens, eles tinham vestimentas absurdas, ouro, prata, banquetes, vários empregados. Então, podemos resumir que o mercantilismo nesse período foi algo bom para a classe média e alta, que no caso seria o rei, uma boa parte do clero, ou seja, o papa e outros funcionários do clero de alta patente, podemos dizer assim, e da corte no geral, e dos altos funcionários da corte. Então, o mercantilismo centraliza o poder monetário, centraliza o poder do capital nas mãos exclusivamente dessas pessoas mais podemos dizer assim, abastadas da sociedade. Então, a população mais pobre, ela vai sentir o mercantilismo do lado reverso, que significa dizer que eles vão ter que pagar para manter as regalias das pessoas que estão na classe alta, para manter as regalias da corte, do rei, para manter as regalias dos altos funcionários do exército, para manter as regalias da Igreja Católica através do clero. Então, isso, se você pegar e analisar a sociedade hoje em dia, é basicamente a mesma coisa. Só que hoje não temos, aqui no Brasil, por exemplo, rei, não temos monarcas. Mas se você pegar e fazer uma análise econômica, nós podemos observar que a parte baixa da pirâmide, daquela pirâmide que a gente conhece, onde em cima das pessoas mais ricas, no meio está a classe média, embaixo está os pobres e miseráveis. Quem mantém a pirâmide é justamente quem está embaixo, ou seja, nós que pagamos altos impostos, pagamos altos tributos. Como já expliquei a vocês, no Brasil, mais da metade de produtos, do valor de um produto é de impostos. Em alimentos vai variar entre 20%, 30% e 40%, até chegando a 50%. Em bens duráveis como carro, motos, enfim, são 50% a base, mais ou menos 50%. Ou seja, se você vai comprar uma moto no valor de 10 mil, o valor real da moto é 5 mil. Os outros 5 mil seria exclusivamente de tributos, de impostos, que são destinados ao Estado. Então, se você pegar e analisar, fazer uma análise, uma comparação, vocês vão ver que vai mudar-se o poder, vai mudar a forma como o poder está na sociedade. Então, não é uma monarquia, nós vivemos numa república, mas é uma república de exploração também. Até porque quem está embaixo na sociedade tem que pagar impostos. E o mercantilismo vai trazer essa ideia que o próprio capitalismo também mais adiante irá utilizar-se de alguns mecanismos mercantilistas. E o Adam Smith vai ser um desses propulsores dessa forma de gerir a sociedade. A definição: conjunto de regras e práticas econômicas adotada pelo Estado absolutista. Era o rei quem ditava as regras. Então, como eu já falei, o rei tinha o poder econômico, político e social. Então, quem ditava os tributos, os impostos que a sociedade mais pobre tinha que pagar, era o rei e os seus economistas. Quando, de 1500 a 1750, a Europa já vivia o fim do feudalismo e da Idade Média. Então, o período vai ser mais ou menos de 1500 a 1750. E se você pegar nesse período, 1500 é o que? Descoberta ou achamento do Brasil por Pedro Álvares Cabral, pelo português Pedro Álvares Cabral.
Antes, um pouquinho, em 1492, a América Central e toda a América foi descoberta por Cristóvão Colombo. A partir daí, a partir daí, essas colônias, como a colônia da América Central e da América do Sul, aqui do Brasil, vão começar a enviar riquezas, vão ter suas riquezas retiradas justamente pela metrópole. Então, o Brasil tinha as riquezas retiradas por Portugal e a região da América Central tinha as riquezas retiradas pela Espanha. Quando eu falo América Central, estou falando de México, estou falando Cuba, algumas ilhas que foram massacradas e que foram retirados os seus bens, as suas riquezas pelos espanhóis, como aqui no Brasil foi retirada pelos portugueses, onde vários países da Europa, principalmente Portugal, Espanha, França e Inglaterra, comercializando com as colônias. Esse comercializando, na realidade, não é bem assim. Era retirando os bens forçadamente das suas colônias. Até porque colônia não é independente. A independência do Brasil, por exemplo, estava vir bem depois. Então, as colônias tinham que ceder os seus recursos para a metrópole. Só que temos que diferenciar que existia a colônia de exploração e a colônia de povoamento. O que significa dizer isso? A colônia de exploração é como, por exemplo, o Brasil. O Brasil era colônia de Portugal. E o Brasil teve todos os seus bens, todas as suas riquezas, ou seja, a maioria das suas riquezas, retiradas. Essas riquezas naturais, como o pau-brasil, como a prata, o ouro, pedras preciosas e outras tantas coisas retiradas por Portugal. Retiradas à força, sem o investimento no Brasil. Já a colônia de povoação foi o que a Inglaterra fez com os Estados Unidos. Ao invés de retirar as riquezas do país, da colônia, ao invés da Inglaterra retirar as riquezas das 13 colônias que vieram a se tornar os Estados Unidos da América, eles colocavam riqueza e geriam a sociedade de forma a expandir a colônia e de enriquecer a colônia cada vez mais. Por isso, muitos historiadores, muitos economistas afirmam que o sucesso econômico de países como os Estados Unidos se dá ou se deu por causa da colônia de povoamento e não da colônia de exploração, como o Brasil foi para Portugal. Então, o Brasil teve suas riquezas retiradas por Portugal e isso era uma colônia de exploração. E os Estados Unidos da América, no caso as 13 colônias, foi uma colônia de povoamento. E a Inglaterra povoou o local e povoou, sobretudo, a região das 13 colônias, enriquecendo essa região com os seus bens naturais. Características básicas e fundamental. Intervenção do Estado na economia. Então, como eu falei a vocês, o Estado seria absoluto na economia. De que forma? Os impostos, os bens e tudo mais tinha que passar pelo Estado. O Estado, no caso, através do monarca, através dos reis. E os impostos eram altos. Para você ter uma ideia, na França, antes da Revolução Francesa, em 1789, as pessoas deixavam de se alimentar para pagar impostos ou não pagavam os impostos para se alimentar. Então, muitas vezes as pessoas tinham que preferiam pagar os impostos ou se alimentar, porque os impostos eram muito abusivos. E isso vai ser uma das causas que vai levar à Revolução de 1789, a Revolução Francesa. Então, a alta nos impostos, a alta nos tributos, sem ter retorno, porque não tinha retorno, a qualidade de vida não era das melhores, porque o rei retirava
os bens da população através dos impostos, através do sistema mercantilista, mas não dava, o suporte. Por exemplo, hoje em dia nós pagamos impostos no Brasil. Esses impostos têm que voltar para a gente, têm que voltar para nós em forma de educação de qualidade, gratuita e de qualidade, em forma de saúde de qualidade e em forma de segurança pública de qualidade, todos esses gratuitos. Sabemos que não é isso que acontece, porque a saúde, a educação e a segurança pública no Brasil não são das melhores, mas era isso que deveria acontecer, porque os impostos, a ideia do imposto é justamente essa, hoje em dia, é retirar para devolver em forma de serviços de educação, segurança e saúde. Mas sabemos que não é bem isso que acontece. E muito menos era o que acontecia no período das monarquias, nos períodos que a Europa tinha o seu apogeu monárquico, onde tinha os reinos, onde tinham essa população que pagava impostos, pagava altos impostos, mas não tinha um retorno por parte da coroa, por parte do rei e por parte da sua corte. Os interessados na política mercantilista, os estados absolutistas europeus, o acúmulo de capitais tornaria os monarcas mais fortes, assim como já falei também. Os administradores régios, pessoas da confiança dos reis absolutistas, preocupados com seu prestígio particular, junto às suas perspectivas ou respectivas cortes e enriquecimento. Os mercadores, interesse nas disputas pelos monopólios comerciais. Então, quem era que saía beneficiado pelo sistema mercantilista, por esse sistema de acúmulo de capitais? O Estado absolutista, que era o rei, outros que eram beneficiados eram os altos administradores do rei, eram as pessoas mais altas da corte, e os mercadores que vendiam e compravam mercadorias, sobretudo pelas rotas marítimas, e que de certa forma tinham também um prestígio dentro da sociedade. Essas três classes, essas três administrações, tanto o rei como seus administradores e os mercadores, eram quem detinham maior poder dentro da sociedade, poder econômico, e que se beneficiavam cada vez mais pelo sistema mercantilista. Então, os mercadores porque vendiam produtos caros, os administradores porque faziam parte também da administração do rei, e toda a corte real, toda a corte do rei. Os colonos migravam em busca de terra, riqueza e prestígio para iniciar nova vida. A igreja pretendia conseguir mais fiéis catequizando os nativos indígenas. Então, lembrando também que o clero, a Igreja Católica, vai se beneficiar, assim como eu falei, pelo sistema mercantilista, e de certa forma, o alto escalão da igreja, como Papa, Bispo, Arcebispo, Cardeais, eles vão esbanjar também uma certa pompa, um certo luxo, porque de certa forma, de certa maneira, eles também tinham um poder certamente social, só que o poder não era acima do rei. Só na Idade Média que o Papa tinha um poder maior do que o poder do rei, né? Mas agora, na Idade Moderna, quando acaba a Idade Média, quem tem o maior poder são os reis. Outros grupos foram envolvidos sem que tivessem optado: nativos, indígenas e negros africanos. Ambos os grupos foram forçados a trabalhar para os europeus como escravos no caso dos negros africanos, e em regime ora como servos, ora como escravos no caso dos indígenas. Então, os indígenas e os africanos, eles fizeram parte do mercantilismo, como eu falei a vocês, só que fizeram parte do lado contrário, do lado oposto. Ao invés de se beneficiar, eles foram as peças, eles foram as moedas de troca, eles foram
objetivados. Então, eles tiveram as suas vidas retiradas. Os indígenas e os africanos, eles vão sofrer a escravidão, a dor da escravidão, a extrema dor da escravidão. No caso indígena, muito mais na região da América Central, nas colônias da Espanha, como Cuba, como também o México. Então, os indígenas que eu falo, os incas, os maias e os astecas, vão ser extremamente escravizados. Naquelas regiões das Antilhas, os indígenas vão ser a principal mão de obra escrava e gratuita. Já no caso do Brasil, os africanos, as pessoas negras, foram escravizadas, trazidas da África. E tudo isso fez parte do sistema mercantilista. Isso enriquecia cada vez mais o mercantilismo. Isso enriquecia cada vez mais os cofres dos reis, os cofres das cortes reais. E isso fez com que Portugal, com que a Espanha, França, Bélgica e tantas outras monarquias enriquecesse os seus cofres cada vez mais, enriquecesse suas cortes cada vez mais, a custo do suor, a custo do derramamento de sangue, a custo das vidas retiradas, vidas de negros e vidas de indígenas. Então, essas pessoas tiveram as suas vidas retiradas. Então, você imagine ter a sua vida retirada, porque a partir do momento que você se tornava escravo, a sua vida não lhe pertencia mais. Você passaria toda a sua vida servindo uma pessoa, apanhando, se não fosse morta, apanhando todo dia, trabalhando o dia todo, trabalhando muitas vezes das 5 da manhã até as 10, 11 da noite, na lavoura, colhendo algodão, colhendo cana-de-açúcar, fazendo açúcar e tudo mais, na plantação de fumo, e à noite dormir numa senzala, no chão, e ter a sua vida inteira retirada. Você nunca mais será livre, nunca mais você seria livre. Então você imagine você ser uma pessoa negra naquele período, ou uma pessoa indígena, ter a sua vida retirada, vamos supor que aos 18, 17 anos, e morrer, passar a sua vida inteira, possivelmente morrer de velho, tendo a sua vida inteira nas mãos de outra pessoa, tendo a sua vida inteira nas mãos de fazendeiros, nas mãos de traficantes e nas mãos do Estado. Então, a sua vida não era mais sua a partir do momento que você se tornava escravo. Você respirava, você comia, mas você não tinha direito algum. Então, o seu direito era justamente só comer e dormir. E tinha que trabalhar muito e apanhar. E isso, se você pegar por um lado mais psicológico, o único direito que você tinha era sobre a sua morte. Se você fosse um negro ou um indígena que fosse escravo, você só tinha direito pela sua morte. Como assim? Porque você não tinha direito com a vida, mas você poderia se matar. Então muitos negros fizeram isso, muitos indígenas fizeram isso. Ao ver a sua vida retirada, ao ver a sua vida acabada, sendo escravo, preferiam se matar, preferiam a morte, o suicídio. Então, essa vida de trabalho forçado, de trabalho debaixo de um sol quente, e à noite, provavelmente, indo pro tronco, apanhar com chicotes pela mão do feitor. Tudo isso fez com que o psicológico de muitos negros com relação à vida fosse algo extremamente pensado e aprofundado. Muitos negros pensavam que muitas pessoas escravizadas, negros, indígenas, na atual situação de escravos, eles pensavam que era melhor a morte. Eles não sabiam muitas vezes o que a morte era, como ninguém sabe, mas eles preferiam arriscar se matando, cometendo suicídio, do que viver nessa vida, porque para eles a morte poderia não ser pior do que a vida de escravo era.
Então, era melhor morrer do que viver a vida toda daquela forma, sendo escravizado. Então, muitos chegaram a essa reflexão de que a morte poderia ser melhor do que aquela vida e se lançaram na prática do suicídio. Então, isso vai acontecer muito dentro daquele período que a gente está trabalhando, né? Tipos de mercantilismo. O metalismo ou bulionismo qualificava a riqueza de acordo com a quantidade de metais preciosos possuídos. Então, era basicamente o seguinte: as pessoas acumulavam os metais e construíam as suas riquezas através do metalismo. O cobetismo ou mercantilismo industrial, que visava abastecer um mercado com produtos manufaturados e diminuir as importações de outros países europeus. O mercantilismo comercial e marítimo, que baseava-se na teoria de comprar barato e vender caro. Esses eram os comerciantes. O bulionismo ou metalismo, na Espanha, com a prata e o ouro da América. Na França, o cobetismo ou manufaturas. Na Inglaterra, o fortalecimento do comércio das manufaturas e pirataria. Em Portugal, o comércio com as Índias, agricultura e metalismo no Brasil, retirada de riquezas do Brasil. Na Alemanha, o cameralismo ou camer-trigo. Na Holanda, o comércio e manufaturas. Esta pintura de Rembrandt, 1635, é um verdadeiro autorretrato da burguesia holandesa da época. Confiante, o homem do quadro nos olha para captar nossa admiração por tudo aquilo que a grana poderia comprar: roupas, bebidas finas e os carinhos de uma mulher. A espada simboliza a virilidade. Então aí é uma imagem uma pintura datada de 1635, pintura de Rembrandt, que vai retratar o poder da alta sociedade embasada no sistema econômico mercantilista. Então é uma imagem que vai trazer essa reflexão sobre o acúmulo dos bens, sobre o poder da sociedade. Características: acúmulo de metais preciosos, metalismo, balança comercial favorável, exportar ao máximo, protecionismo, altas taxas alfandegárias, estímulo a manufaturas, facilitava as importações de matérias-primas, incentivo à expansão marítima e os monopólios coloniais, pacto colonial, produção complementar, incentivo à natalidade. Tudo isso visava o fortalecimento do Estado. O mercantilismo, aqui nós temos um mapa conceitual. Estado absolutista. O mapa inicia com o Estado absolutista. O que é o Estado absolutista? O Estado sustenta os nobres pagando-lhes rendas, apoio aos negócios da burguesia e também o mercantilismo. E o objetivo era o quê? Os objetivos eram reforço do poder do Estado Nacional, o metalismo ou entesouramento de metais preciosos, busca de balança comercial favorável, exportação e importação, e os meios para chegar aos objetivos: as barreiras alfandegárias, estímulo à expansão marítima e colonial, aumento da população, incentivo às manufaturas nacionais. Outro mapa conceitual: o Estado absolutista sustenta a nobreza, apoia os negócios burgueses, e o mercantilismo com os seus meios e com seus objetivos, cujos meios é o protecionismo, colonialismo, a prataria, balança comercial favorável, e os objetivos é o metalismo, entesouramento de metais preciosos, fortalecimento do poder real. Consequência da política mercantilista: desenvolvimento das metrópoles,
ou seja, os reinos vão se desenvolver pela exploração de metais preciosos, enriquecimento da burguesia europeia, o aumento da matéria-prima vinda das colônias, o crescimento do mercado consumidor e o progresso das técnicas agrícolas. Então, as metrópoles retiravam os bens, retiravam as riquezas das suas colônias e enriqueciam cada vez mais. Navio mercante do século XVII. Repare que, apesar de servir ao comércio, ele está cheio de canhões. Para os mercantilistas, guerra e comércio eram negócios semelhantes, o que mostra o quanto o mercantilismo tem a ver com a mentalidade medieval. Os navios mercantes eram navios que traziam as riquezas das colônias, principalmente. Mas eles, além de trazer essas riquezas, como prata, ouro, outros metais preciosos, pedras preciosas e outros bens, eles tinham que ser equipados com canhões, porque nesse período existiam várias circulações de piratas. A pirataria era muito grande, então as embarcações poderiam ser saqueadas por piratas. Esses piratas eles atuavam tanto no Oceano Pacífico, Oceano Atlântico, Índico, Mar Mediterrâneo e outras regiões. Então a pirataria ela vai ser muito forte de 1500 a 1800, com esse grande processo, essa grande navegação dentro desses mares, vai fazer com que desperte o interesse desses ladrões de mercadorias, desses piratas. Então, esses piratas roubavam escravos, roubavam metais preciosos, ouro, moedas. Então, a pirataria vai ser muito forte. E esses piratas eram de diversas nacionalidades. Eles simplesmente queriam enriquecer a custo somente de tomar os navios. Então, a pirataria vai ser muito forte nesse período. O mercantilismo facilitou o enriquecimento dos burgueses, que mais tarde destruiria o Estado absoluto e provocou a acumulação primitiva de capitais, que mais tarde provocaria na Europa a Revolução Industrial. Então, pessoal, chegamos ao fim da nossa aula de hoje, nossa aula sobre mercantilismo. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha dado para vocês compreenderem um pouco mais sobre esse sistema econômico que vigorou na Europa depois do fim da Idade Média e início da Idade Moderna. Sistema que vai enriquecer cada vez mais as cortes, que vai enriquecer cada vez mais o Estado, o rei e toda a sua corte real, assim como também os membros do clero e da mais alta classe social da Europa. Então, espero que vocês tenham gostado. Um abraço e até a próxima aula de história.